Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista, para a gente conversar com vocês um pouco mais sobre o estilo de jogo do técnico do Clube do Remo, Juan Carlos Osório, colombiano, confirmado ontem pelo Leão Azul para comandar a equipe em 2026. Também vamos falar sobre uma marca importante que o Clube do Remo está prestes a alcançar aí nas redes sociais. Também falar sobre uma chegada importante hoje em Belém para seguir o planejamento para a próxima temporada e falar também sobre uma mudança importante que deve acontecer em 2026 e que a gente até trouxe aqui para vocês também. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes mais uma vez é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Na próxima segunda-feira tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo pela marca alcançada de 50 mil inscritos aqui no canal. Vem com a gente! Bom, galera, eu já vou começar esse vídeo aqui conversando com vocês sobre uma mudança aí confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol. Um assunto que eu já tinha até trazido aqui para vocês sobre a questão envolvendo, shows marcados para os estádios de futebol no Brasil. A CBF não vai mais ficar mudando data ou trocando local em cima da hora por conta de shows aí marcados para os estádios que estarão na primeira divisão em 2026. Por exemplo, o Palmeiras ele é muito conhecido por receber shows lá no seu estádio. O Palmeiras acaba indo jogar em alguns outros locais e até mesmo mudando a data dos seus jogos. A CBF não vai mais aceitar isso, né? A questão de mudar a data em cima da hora. E as equipes que terão aí os seus estádios locados para shows terão que ter aquela famosa alternativa. O caso do Clube do Remo, O Clube do Remo vai jogar no Mangueirão, boa parte dos jogos em 2026. Entretanto, tem alguns shows marcados aí para o Mangueirão em datas de jogos do Leão Azul aqui na capital paraense. Entretanto, como ainda estamos longe dessas datas, que seriam ali para o mês de abril, a CBF ainda pode realizar alguns ajustes para que o Clube do Remo não seja prejudicado. Então não está confirmado ainda Remo e São Paulo, por exemplo, nem Remo e Cruzeiro no Baenão, mas é de ficar alerta, em relação a essas possíveis mudanças e o quanto que essa questão do Mangueirão ser uma arena multiuso hoje acaba de uma certa forma atrapalhando os clubes grandes aqui do Pará. Então o Remo por isso vai, claro, trabalhar para que o Baenão consiga cada vez mais se adequar, como a gente já comentou com vocês aqui também, em relação ao impedimento semiautomático que será obrigação no Brasil a partir da próxima temporada. Galera, só ontem que o Guto Ferreira se despediu do Clube do Remo nas suas redes sociais. A gente já estava acompanhando essa novela em relação ao nome do Guto Ferreira se arrastando, chegou a ficar próximo, chegou a se distanciar, depois ficou próximo de novo, aí não chegou no acordo e realmente depois ontem, principalmente do anúncio do nome do Juan Carlos Osório, finalmente o Guto Ferreira foi nas suas redes sociais e agradeceu. Talvez estivessem realmente esperando até aquele último momento uma proposta oficial do Remo, um entendimento com o Leão Azul, mas a gente vai ler aqui um trecho da despedida do Guto Ferreira. Hoje me despeço do Clube do Remo com o coração cheio de gratidão. Foi um período muito intenso, de trabalho duro, desafios diários, aprendizado constante e, acima de tudo, de muito orgulho por ter vivido tudo isso ao lado de pessoas tão especiais. Aos jogadores, meu muito obrigado pela entrega, pela confiança do nosso trabalho e pela luta em cada treino e em cada jogo. Aos dirigentes pela parceria e respeito e por acreditarem até o fim. Aos funcionários que muitas das vezes não aparecem, mas fazem de tudo para acontecer. Minha eterna admiração e ao Fenômeno Azul, que transforma qualquer jogo em algo inesquecível
meu profundo agradecimento. Tivemos o privilégio de viver juntos um dos momentos mais marcantes da história do clube, a inesquecível subida para a Série A. Um feito construído com suor, união e com a força de um grupo que nunca deixou de acreditar. Levo comigo também algo ainda maior, ter vivido de perto a devoção de um povo. A paixão do torcedor do Remo é diferente, é intensa, é verdadeira. Isso marca qualquer profissional e qualquer ser humano. Então tá aí a despedida do Guto Ferreira do Clube do Remo, mais uma vez aqui, né, gente? A gente agradece ao Guto Ferreira pelo trabalho espetacular. O Guto foi fenomenal no Remo. Ele tinha que fazer o milagre quando ele chegou e fez esse milagre. Foram 7 vitórias nos últimos 10 jogos da Série B e a gente deseja todo o sucesso do mundo pro Guto. Com certeza vai ter mercado aí. Se não tiver na A, vai ter com certeza na B, porque ele é um treinador top de linha da segunda divisão. Não à toa tem 5 acessos para a elite do futebol nacional. Então, mais uma vez aqui, a gente agradece ao Guto e a gente sabe que no futebol, né, gente, as portas nunca se fecham, principalmente para profissionais como o Guto Ferreira. Tenho certeza que ele ainda vai retornar um dia para o Clube do Remo. Bom, eu queria agora conversar com vocês aqui a respeito do nosso planejamento para 2026, tá, pessoal? O Marcos Braz, como vocês já sabem, já está aqui na capital paraense. Ele iria chegar nesta última madrugada na capital para já em Belém fazer esse planejamento, seguir com esse planejamento para 2026. Ontem, inclusive, saíram algumas informações falsas em grupos de WhatsApp de que a imprensa colombiana tinha confirmado 2 jogadores lá do Júnior Barranquilla, se não me engano, no Clube do Remo, mas, gente, isso é informação falsa, tá? Não tem nenhum tipo aí de jogador fechado nesse momento, vindo do futebol colombiano, ou que já teria trabalhado com o Juan Carlos Osório, que nem está em Belém ainda. Lembrando que ele só vai chegar no início de 2026. Acredito que agora em Belém, o Marcos Braz, já com o treinador definido, também deve acelerar a questão das renovações de jogadores que estão aqui na capital paraense e, obviamente, seguir de olho nesse mercado, fechando as contratações. O que a gente sabe é que a diretoria do Remo está reunindo todos os dias na sede social, o Tonhão e seus pares de diretoria. Ontem teve reunião sobre o sócio-torcedor, mas todos os dias tem reuniões sobre esse planejamento, sobre o mercado da bola, sobre contratações. Já tinha comentado com vocês que parte da diretoria vai investir novamente no scout do clube para ir ao mercado e encontrar esses jogadores, não só no mercado sul-americano, como também no mercado brasileiro. Então a gente vai começar a ver de maneira mais intensa essas movimentações do Remo no mercado. As informações na imprensa nacional que estão colaborando também para trazer essas informações sobre o Remo, elas vão acontecer. Não à toa, o Remo está sendo muito falado aí no noticiário nacional, então o Remo vai fazer parte hoje também dessa central de mercado. Então, se você não gosta de especulação, eu te aconselho a desligar a televisão, desligar a internet, desligar a rádio, porque o que mais vai acontecer agora, o mercado da bola é isso, em qualquer lugar do mundo, gente. As especulações, as informações surgem, e aí vai de você ter paciência e, claro, saber onde é que você assiste para dar credibilidade. Então, vai acontecer muito isso agora, até porque a Série A já começa no fim de janeiro. E a gente sabe que o mercado está muito tenso. Os empresários estão oferecendo jogador aqui, oferecendo jogador ali. Clubes grandes estão indo em equipes emergentes tirar profissionais. Por exemplo, o Botafogo agora está doido para tirar o treinador do Mirassol de lá. Já está querendo também levar jogadores do Mirassol, né, o John Textor. Enfim, as movimentações estão muito intensas nesse momento. O Remo definiu o treinador, era muito importante, principalmente para conhecer como o Remo poderia montar o seu elenco em 2026. Por isso que era muito complicado o Remo anunciar primeiro os jogadores e depois o treinador. Por isso que estava toda essa ansiedade em torno do nome do novo comandante, porque é muito importante para o planejamento você saber quem vai ser o técnico, beleza? Então agora com o treinador definido, o Remo vai muito agressivo para esse mercado. A gente já tem informação também de que o Remo tem contratos, pré-contratos fechados com jogadores, e encerrando esses contratos desses atletas com as suas equipes, eles estarão sendo anunciados no Leão Azul e, é claro, a representação marcada para o início do mês de janeiro. Exames médicos e depois, claro, o trabalho no campo com o colombiano Juan Carlos Osório já recebendo o elenco, né? Bom, falar um pouco mais sobre o Juan Carlos Osório aqui, sobre a maneira com que ele trabalha. Eu acompanho um conteúdo muito bacana lá na OWTV, um canal aqui
de análise de desempenho. Os caras fizeram um trabalho muito bom na Série B. E eu estava assistindo ontem o conteúdo sobre o Osório. Eles pegaram um trecho lá do trabalho do Osório no Tijuana do México. E deu para perceber por lá de que no Tijuana o Osório trabalhou muito, saída com 3 jogadores, os alas sendo muito intensos, principalmente no segundo trecho do campo, né, e até mesmo no último terço, e com um centroavante. Então, as equipes do Osório são equipes agressivas, são equipes que jogam de maneira compacta e são equipes muito intensas, são equipes em que os jogadores vão precisar trabalhar bastante. Outra questão que me chamou a atenção é que se você é ala, você vai jogar de ala, se você é meio, você vai jogar de meio, se você é atacante, você joga de atacante. Ele preza muito pelo posicionamento correto em campo. Os jogadores vão ter que ser muito inteligentes, vão ter que obedecer taticamente. Ele é um treinador que na beira do campo chama muita atenção de jogadores que não estejam aí de uma certa forma cumprindo taticamente com o que ele pediu. Então é um treinador bem intenso na beira do campo, um treinador que trabalha bastante durante a semana. Talvez por isso faça o famoso rodízio, ou seja, utilize bastante o seu elenco, porque ele sabe que precisa de intensidade, precisa de uma boa preparação física e precisa obviamente dessa dedicação, dessa aplicação tática dentro de campo para as suas equipes não se desorganizarem. É muito comum também no trabalho do Osório as famosas triangulações entre os alas, os meias e os atacantes, jogadores no fundo, fazendo tabela, o centroavante pegando a bola sozinho para concluir em gol. Muito comum também os escanteios curtos, ele gosta de fazer jogadas ensaiadas em escanteio, em bolas paradas. São times também que gostam de arriscar de fora da área, eu acho muito interessante isso. Ano passado, na verdade esse ano, 2025, o Remo fez muitos gols chutando de fora da área. Eu gosto muito dessa característica em jogadores, principalmente como o Diego Hernandes, tem uma boa bola parada, o Pedro Rocha, que não está mais aqui, o Caio Vinícius gostava também de fazer isso, Pavani, enfim, jogadores que gostam de arriscar de fora da área. Com o Osório acabam tendo também essa característica de jogo. Enfim, é um pouco do resumo do trabalho dele no Tijuana. É claro que ele teve também trabalhos, como eu já falei com vocês, no São Paulo, na seleção mexicana. Na seleção a gente sabe que são trabalhos ali de datas FIFA, né, que ele reúne os jogadores e faz o seu trabalho e aplica a sua filosofia. É diferente de clube que você tá o dia todo, todos os dias com jogadores, e você de uma certa forma acaba trabalhando de maneira mais corriqueira. Na seleção não, você trabalha naqueles períodos que os atletas são convocados, aplicando a tua filosofia, onde ele fez um bom trabalho também, tá pessoal? Então são equipes intensas, são equipes ofensivas, mas principalmente são equipes muito aplicadas. E talvez, mais uma vez eu falo para vocês torcedores, que será necessário ter a paciência para que o trabalho desenvolva do Juan Carlos Osório em 2026. Vou deixar o link aqui do canal da OWTV na descrição para você clicar lá e assistir o conteúdo. Tá bem bacana, canal muito bom. Acho que eles são de Curitiba, São Paulo, né, a equipe deles lá, mas faz um trabalho de análise de desempenho muito legal e fizeram esse resumo muito bom aí sobre o trabalho do Juan Carlos Osório. Só uma última informação, na verdade não é informação, é um pedido que eu faço para vocês aqui. Galera, o Clube do Remo está próximo de bater 1 milhão de seguidores no Instagram, tá? 1 milhão de seguidores no Instagram, e eu peço para você clicar lá e seguir o Clube do Remo. Você que é torcedor do Remo mesmo, não segue o Remo nas redes sociais. Sim, tem muita gente que não tem Instagram, que não segue o Remo, ou que segue só a família, né? Às vezes o cara é pau mandado, o cara só segue a mulher dele mesmo. Não segue nada. Então você siga aí o Clube do Remo, você também ficar por dentro do que o próprio clube posta nas redes sociais. Por que eu falo isso? Porque nos últimos dias, aí com essa história do técnico, né, muita gente veio falar de que hoje em dia é muito cômodo, é muito fácil falar sobre o Clube do Remo, que todo mundo quer ser comunicador do Remo, né? Eu sempre falei para vocês de que quanto mais pessoas falarem sobre o Remo, mais o Remo vai ganhar, né? Quanto mais pessoas comentarem sobre o Leão Azul, mais o Remo vai ficar no hype, mais o Remo pode ganhar até comercialmente. Você sendo uma marca de rede social muito forte, você sendo um clube que atrai muitos torcedores para o estádio, enfim, você vai ser um clube comercialmente de sucesso. E a gente sabe que o Clube do Remo tem tudo para ser um clube comercialmente de sucesso. A gente citou aqui ontem o sócio torcedor que está para ser lançado. As camisas que serão lançadas também em 2026 com certeza vão bater recorde de venda, porque o Remo está na Série A. Então o Remo também precisa pegar esse embalo e cada vez mais engatar neste
trabalho de valorização da sua própria marca. Então, por mim, cara, quanto mais pessoas estiverem falando do Remo, melhor. Claro, que não pode falar de maneira desonesta, aí realmente fica complicado. Falar do Remo de maneira desonesta, aí não tem como apoiar. Mas você falar do Remo, você enaltecendo o clube do Remo, você, seja você daqui ou você de fora, pô, muito bacana. Jornalista de fora falando sobre o Remo, Thiago Life aí, né? O Benjamin Bach, o Brown, todo mundo falando sobre o Remo, cara. Quem ganha é o Remo. A visibilidade é do Remo. Eu não me importo não se o cara é de fora e fala sobre o Remo. O que eu não vou aceitar é o cara vir de fora e falar mal do Remo da minha cidade. Aí eu não vou tolerar. Então é o clube do Remo, é o Leão Azul que vai ficar no hype. Hoje eu abri aqui a internet, Instagram, Twitter, só falava no Remo. Porque é Série A, gente. É Série A. Ou vocês querem abrir as redes sociais e queriam que o Remo tivesse lá no noticiário da Justiça do Trabalho? Não querem, né? Então a gente batalhou tanto para chegar nesse momento, a gente roeu o osso em Série C e agora tá na hora de comer o filé mignon, jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, claro, com um bom time, mas principalmente valorizando a marca do clube do Remo, porque todo mundo ganha, gente, pelo amor de Deus. Quem acha de verdade que o Remo na má fase é bom, pelo amor de Deus, a pessoa realmente não entende porcaria nenhuma de internet, né? Nem de como trabalhar na internet, porque quanto mais o Remo estiver bem, mais a gente ganha. Seja o torcedor, o ambulante, o dirigente, o jogador, todo mundo que vive do clube do Remo ganha com o Remo bem. E isso é o mais importante. Beleza? Então siga aí o Clube do Remo nas redes sociais e a gente vai bater esse 1 milhão até o final do ano no Instagram também. Galera, não esquece de deixar o like, não esquece de verificar a tua inscrição no canal, de comentar os assuntos desse vídeo e hypar o conteúdo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!